Olha, muito bom você estar com a gente aqui, passar a tarde com a gente. Já disse para vocês, a conversa de hoje tem como tema o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Olha, acompanhe esse VT agora, depois a gente vai conversar longamente. Veja só que interessante. O mal de Parkinson, como é popularmente chamado, foi identificado pela primeira vez em 1817 por James Parkinson, que descreveu os principais sintomas da doença. Alguns dos seus sintomas são muito conhecidos, como tremor de repouso nas extremidades e instabilidade postural. Porém, existem diversos outros sintomas que não são tão conhecidos popularmente. Pensando nisso, em 1998, a Organização Mundial da Saúde, OMS, instituiu em 11 de abril como o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson, com o objetivo de trazer à sociedade informações sobre essa doença. No Brasil, estima-se que 200 mil pessoas sofram com o problema. Apesar da sua cura ainda não ter sido alcançada, há estudos sobre outras alternativas de tratamento. Sendo assim, o conhecimento dos sintomas dessa doença é essencial para a busca de ajuda médica no tempo adequado, interferindo diretamente na melhora da qualidade de vida do paciente. Hoje, conversaremos mais sobre esse assunto tão importante. Acompanhe! Ah, olha aí, gente, eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas. E olha, vou dizer pra você, e já nos chamou a atenção aí o VT, foi falado errado, né, doutora? Foi falar, não se fala mal de Parkinson, acabou com isso, é doença de Parkinson. Porque não é um mal, a gente não pode ficar vivendo como se tudo fosse mal. Boa tarde, olha que eu recebo aqui na Rede Vida de televisão a professora doutora Roberta Saba, neurologista. Seja bem-vinda, muito obrigado por estar conosco aqui. Obrigado mesmo, viu? E recebo também a Daniele Lanzer, é assim que fala, Lanzer? Isso. Lanzer. A Daniela Lanzer é cientista e ela está aqui com a gente hoje. Ela descobriu o Parkinson com 36 anos. Isso é uma coisa interessante da gente conversar daqui a pouco, porque a gente relaciona a doença de Parkinson com a idade, né? Muito interessante a gente falar. Mas deixa eu falar aqui, ó. A professora doutora Roberta Saba, ela é neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, coordenadora do Departamento Científico de Transtornos do movimento da Academia Brasileira de Neurologia, né? A gente vai falar sobre o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. E a Daniele Lanzer, Daniela. A Daniele descobriu o Parkinson, estava com 36 anos, né, Daniela? Isso. Enfrentando um período difícil da vida. Está dizendo aqui que durante muito tempo você escondeu a doença, né? Eu tinha vergonha. Tinha vergonha da doença, né? Também por causa disso, né? A gente fala o mal de Parkinson, parece que a pessoa está aqui, né? E ela, gente, a Daniele, ela é idealizadora do Vibrar com Parkinson. Olha que interessante, que nome fantástico, né? Ajudando as pessoas com acesso à informação sobre a doença. Obrigada, Seja muito pai. bem-vinda, a gente vai Obrigada passar a pelo tarde convite. junto com vocês. Tem café. Olha, vocês são tão importantes que nunca teve bolo. Agora tem bolo, hoje tem bolo. O Wagner, o Wagner, nosso operador de áudio, né, o sonoplasta, tudo, ele fez o bolo. Porque eu sempre trago coisa pro Wagner, mas hoje ele quis trazer pra gente. Mentira, eu nunca trago eles aqui. Mas deixa eu perguntar pra doutora. Doutora, o que causa a doença de Parkinson? Porque a gente... Primeiro, o que é a doença de Parkinson? Bom, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, é um prazer a gente poder falar um pouquinho a respeito da doença de Parkinson. Na verdade, nós não temos uma causa definida, a gente chama de idiopático. Mas nós sabemos que existe uma combinação de fatores, tanto fatores genéticos quanto ambientais, que podem propiciar o indivíduo a desenvolver essa doença. Mas a causa definida é uma toxina, ou é um processo infeccioso, ou é um trauma, isso ainda não existe. A gente ainda não conseguiu descobrir definitivamente o porquê, mas sim essa combinação de fatores. Ô, Daniela, você tinha quantos anos? 36 anos? Quando eu recebi o diagnóstico, sim, tinha 36, mas os sintomas motores começaram aos 30.
Que sintomas eram esses que você sentia? Comecei a sentir, depois de uma cirurgia de apendicite, eu comecei a sentir uma vibração na minha mão esquerda. Como eu trabalhava com pesquisa, eu precisava muito do controle motor fino, né? E eu fui perdendo isso, assim, não era visível esse tremor, depois ficou. Você sentia aquela vibração? Uma vibração, então eu não conseguia fazer mais um movimento fino, que é aquela precisão. Mas não só sentia, ela vibrava mesmo? Eu sentia, como se fosse interno, então eu não tinha mais a precisão, um movimento preciso. E aí foi me prejudicando no trabalho. Aí pegou o braço esquerdo, depois o braço direito. Aí eu comecei a sentir muitas rigidez localizada, né? Então, assim, eu sentia numa perna. Aí doía, aí eu tentava concentrar para tentar passar aquela dor. Aí quando eu concentrava na perna para parar de sentir a dor, ia para outro lugar. Aí comecei a ficar lenta também, tem muita lentidão. No início as pessoas achavam que eu era calma, né? Você é muito calma, mas era porque eu já estava no processo slow motion, né, que a gente fala. Igual videocassete. E aí com o tempo, assim, eu tive depressão, porque eu não conseguia mais fazer os movimentos, eu fui perdendo a minha capacidade, a doença foi me limitando. Você falou que perde primeiro os movimentos finos, mais finos. No meu caso foi. Como a doença de Parkinson, acho que a doutora vai comentar sobre isso, ela é muito individualizada. Então não existe um padrão para começar a sentir os sintomas. Cada pessoa que tem um diagnóstico de Parkinson, ela tem uma história diferente, pode ter assim similaridade de sintomas, mas a evolução, o surgimento, cada um é de um jeito. Isso mesmo, mas isso dificulta muito o diagnóstico. Na verdade, o diagnóstico, até bom ter colocado nesse assunto, é um diagnóstico que ainda é clínico. Então, ele depende da experiência do médico, da avaliação dos sintomas para a gente poder diagnosticar. Mas foi o que a Daniela falou. Na verdade, alguns pacientes começam com um quadro de rigidez, lentidão do movimento, que a gente chama de bradicinesia, e outros pacientes... Bradicinesia. Lentidão, movimento de cinesia. E outros pacientes começam com tremor. Aqueles pacientes que começam com um quadro de tremor, existe uma dificuldade diagnóstica menor, porque nós estamos conseguindo ver o sintoma. E aqueles pacientes que começam com essa lentidão do movimento, é o que a Dani colocou. As pessoas me achavam muito calma, mas na verdade eu estava mais lenta, mais rígida. Então o diagnóstico acaba sendo um pouquinho mais difícil. Mas uma característica importante é que não é qualquer tremor. Ou seja, nem todo paciente com doença de Parkinson treme e nem todo paciente que tem tremor tem doença de Parkinson. Isso também é muito importante. Muito bom, né? Muito bom. Porque é um tremor de repouso, ou seja, é um tremor que acontece quando o paciente está com o músculo relaxado, então ele tem um tremor que ele não consegue controlar. Não é aquele tremor que acontece quando eu vou tomar o cafezinho ou um tremor da cabeça em negação. Esse é um outro tipo de doença. Isso é aquele tremor de negação? E eu ainda brinco muito, porque quando a gente fala para os alunos, eu falo, aquele tremor que a gente vê o vozinho na missa fazendo assim, não é Parkinson. Eu vou contar para a senhora uma coisa. Mas posso contar, que eu acho que não é... Eu fui dar uma palestra uma vez, pregar um retiro uma vez para umas freiras. Isso foi em Taubaté. Fui pregar um retiro. E tinha uma freira mais velhinha assim, e eu falava, e o tempo todo ela fazia assim. Eu falei, meu Deus, eu não estou agora... E o tempo, eu falei, tudo que eu falo, ela... Aí depois, quando eu parei, eu fui ver que ela tinha... Mas então isso não é Parkinson? Esse tremor em negação, muitas vezes, não é Parkinson. Chamado tremor em negação. É um tremor do segmento da cabeça, né? Da cabeça. O tremor parkinsoniano, ele é mais do queixo. Da doença de Parkinson é mentoniano. Mais do queixo. É diferente. Nossa, é muito difícil, de repente... Agora, não é clínico, significa, não tem um exame que eu vou lá e faço um exame, não tem. Na verdade, é clínico, ou seja, eu preciso dos sintomas. Mas não existe um exame que me dê o diagnóstico. Falar, tá assim, então isso é Parkinson. Foi por isso que o meu diagnóstico demorou tanto, porque eu não tinha o tremor de repouso. Você só tinha mais lentidão. Você percebeu que estava ficando mais lenta? Eu percebi que estava tudo diferente, né? Mas eu não sabia o que era e não podia imaginar que seria Parkinson. E você era jovem, né? E aí também pela dificuldade, também por causa da idade. Então, junto à idade, os sintomas, né, que não eram clássicos de Parkinson no início. E aí eu comecei a procurar médico, fazia exame, não dava nada, estava sempre tudo normal. Você ia nos médicos, os médicos falaram, não, tá tudo bem. Aí eu recebi o diagnóstico errado de tremor essencial, fiz tratamento para tremor essencial e não deu certo. O que é tremor essencial? É o da negação, muitas vezes a negação do cafezinho, é um tremor que acontece durante a ação ou a postura. Ele é o oposto da doença de Parkinson. Ele é o oposto um diagnóstico errado. Aquela chamada síndrome das pernas agitadas, tem alguma coisa a ver ou não? Não.
Aí Que é outra coisa. É uma outra coisa. É outra, porque a pessoa fica com agitada. É, mas é mais uma sensação de aborrecimento na perna que o paciente... E aí ele voluntariamente mexe para tentar aliviar o sintoma. Não é que ela fica tremendo. O Parkinson é sempre involuntário. Involuntário. Você não tem um controle, você perde o controle do movimento. Você chegou a ter tremores também ou não? Então, o meu tremor, quando eu tenho assim, só se eu ficar muito nervosa, aí eu tremo no repouso, mas é mais visível quando eu vou fazer o movimento. Então, por exemplo, se eu for pegar o copo, eu já vou mais lenta e tremo, porque o meu é no movimento. Acontece também, né, doutora? Durante o movimento? É, durante o movimento. Se você está parada, assim... Não, a característica do meu Parkinson é rígido acinético. Tem o tremulante, que é o mais comum, que é o que a maioria das pessoas tem quando tem Parkinson, mas o meu é rígido acinético. Rígido cinético? Rígido acinético. Rígido acinético. Que é paralisação de ausência. De movimento e rigidez. Então, o que me causa bastante dor. Né? Que é até a doutora... Peraí, dor mesmo? Dor física? Dor física. Dói, é uma fadiga e uma dor intensa. Tem dias que eu tenho que deitar, que eu não aguento ficar sentada de tanta dor. Dor onde? No corpo todo, dói tudo. Doutora, eu não sabia que Parkinson dava dor. Na verdade, hoje em dia, tanto os sintomas motores quanto os sintomas não motores, eles devem ser muito bem avaliados. E dentre os sintomas não motores, a dor é um dos sintomas que acho que piora muito a qualidade de vida dos pacientes. O paciente com Parkinson, ele tem sim dor. E a gente faz até a meia-culpa, porque durante muitos anos isso foi meio negligenciado. Sim. Ele tem dor porque ele está rígido, mas vamos falar do movimento. Na verdade, não. Os sintomas não motores, eles pioram muito a qualidade de vida. Não só a dor. O paciente com Parkinson pode ter fadiga, distúrbio do sono, quadros de depressão, ansiedade, constipação intestinal. Porque está ligado ao movimento. Isso é muito importante. Doutora, o que acontece no cérebro para causar tudo isso? O que é? Então, na verdade, assim, é um processo neurodegenerativo de um grupo de neurônios que produzem um neurotransmissor chamado dopamina. Dopamina. Existem outros neurotransmissores que também estão envolvidos, mas essa alteração do movimento é pela falta da dopamina. Então, existe um desajuste na função cerebral, de uma região que a gente chama núcleos da base, nome científico, e por isso começam a aparecer esses sintomas. A dopamina não é aquele neurotransmissor da sensação uma sensação de prazer? Também, serotonina também. Serotonina também. Mas, então, não seria uma coisa muito simples, simplesmente suplementar a dopamina ou não? Na verdade, não, porque tudo que é fisiológico, que nós nascemos com isso, é muito mais natural. Existem medicamentos que suplementam a dopamina. Várias classes de medicamentos que a gente utiliza justamente para melhorar os sintomas que fazem parte do tratamento da doença de Parkinson. Mas existe o processo neurodegenerativo também. Então, não adianta só eu repor, eu estou perdendo. Então, esse desbalanço acaba fazendo com que a doença seja progressiva e os sintomas continuem que permaneçam. Tem quanto tempo que você já tem a doença? Esse ano vai completar 17 anos. 17 anos? 17 anos. Mais 17... 10 com diagnóstico e... Quer dizer, 10 para 11, né? Com diagnóstico. E 7 sem diagnóstico? 6 sem diagnóstico. Sem tratamento? Sem tratamento, tratamento errado, inclusive, né? Então, o fato dela ter ficado 7 anos sem tratamento, isso prejudicou? Acaba prejudicando um pouco, sim. Isso é muito importante. O diagnóstico, quanto mais precoce e nós instituirmos um bom tratamento e principalmente um acompanhamento adequado, isso muda o prognóstico. Isso é muito importante. O tratamento ele é muito individualizado, depende do paciente, da idade, até das atividades laborativas desse paciente. A gente leva tudo isso em consideração, mas o bom acompanhamento muda muito o prognóstico do paciente. Tratamento adequado. Eu acho que vocês duas estão fazendo um bem tão grande. A maneira com que vocês estão expondo, primeiro tão bonito de uma forma sem causar medo em ninguém, em nada. E outra coisa, com uma linguagem tão clara, muito, muito bom. Muito bom fazer um programa desse jeito. Isso é muito importante. É um projeto que você idealizou chamado Vibrar com Parkinson. O que se trata? Então, nesse período, né, como eu tinha comentado anteriormente, nesse período que eu comecei a encontrar outras pessoas também jovens com Parkinson, que também se escondiam,
eu comecei a perceber que eles também tinham muitas dúvidas, não sabiam onde encontrar na época, a informação era muito mais restrita e limitada. Eu falei, poxa, eu sou da área, né, da pesquisa, conheço muitos pesquisadores, tenho acesso a pesquisas internacionais, é mais fácil também ter acesso a bons profissionais. Por quê? Aí eu comecei a pensar e aí escrevi esse projeto, que é o Vibrar com Parkinson, e depois de um ano, mais ou menos, eu comecei a fazer a divulgação dele em rede social. Então, é um projeto que ele não é uma associação, né? Não tem esse papel de assistencialismo, Sim. como existem várias associações no Brasil, mas o nosso papel não é esse. Nosso papel é de levar informação e tentar trazer, conscientizar a população acerca da doença. Muito né? interessante. Então, a gente trabalha através de redes sociais, a gente tem um site também, e a gente atinge o Brasil, pessoas no país todo, né? Então, todo mundo pode ter acesso Ao projeto. ao Qual que é o projeto. site? É vibrarcomparkinson.com.br. vibrarcomparkinson.com.br. A gente vai dar todos os endereços, tudo, mas eu queria, muito interessante ter isso, porque aquilo que você sofreu, porque não tinha um trabalho desse, de conscientização, até de esperança, né? Você não quer deixar as pessoas passarem, né? Não, é muito sofrimento, padre, é muito sofrimento e só quem vive sabe realmente o que é. É muito complicado, mexe com toda a sua vida. Então, na época, quando eu estava chegando no auge da minha carreira, então, assim, foi um baque muito grande para mim. E aí, como se tivesse desconstruído, eu tive que me reconstruir, né? Então, e eu só pensava no futuro, no futuro, no futuro. Quando você recebe um diagnóstico de Parkinson, é como se tivesse que dar um break na sua vida, né? Tudo para e você tem que se rearranjar. Então, assim, os seus sonhos têm que mudar, tudo você tem que refazer, de uma certa forma. E, ao mesmo tempo, se adaptar, porque tem gente que fala assim, eu lembro que tinha médico que falava assim para mim, você tem que aceitar a doença. Eu não queria aceitar a doença. Sei. Eu acho que até hoje eu falo que eu não aceitei, eu falo que eu me adaptei. Mas a gente não. O fato de não aceitar. Na verdade. Bom porque a gente quer lutar contra. Então, que eu falo, é exatamente isso. Com pesquisa, com tudo isso. O conceito de aceitação para mim é meio como se fosse assim, me entregar a ela. Não é isso. E aí eu tinha uma visão assim, porque como a doença é evolutiva, não é assim, me adaptei à doença, não é. Amanhã, de repente, pode surgir um outro sintoma ou evoluir um sintoma que eu já tenho. Então, é uma adaptação constante. Diariamente você tem que se adaptar e cada dia é um dia diferente do outro. E aí ter que mudar também o comportamento, né? Porque assim, tudo muda, né? Você começa a ter outra visão do mundo, outras percepções e tem que parar de pensar no futuro, você tem que viver o hoje. E esse exercício é muito difícil, é muito complicado para quem, ainda mais nos dias de hoje, que todo mundo, né, pensa no futuro, o que eu vou fazer? Aquela correria, o mercado de trabalho também é muito disputado, isso, né, cobra, exatamente, produção. E aí a gente vê tudo indo, né, vai se perdendo. Ô, Daniele, a sua médica é a doutora Roberta? Também, né? Eu tenho muitos médicos. Eu queria ter uma médica como essa, sinceramente. Ela é linda, né? Nossa senhora, que tranquilidade, que beleza. Eu queria. Nossa, mãe, muito bom mesmo.